paz, irmão, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um sábado, mais um dia feliz na presença do Senhor. Agradecendo a cada um de vocês pela mensagem, enviando o meu abraço, felicidade. Hoje, para a glória de Deus, das duas solicitações de amizade, com duas pessoas que são católicos, apostólicos romanos. Me sinto honrado com a presença dele. O que me salva, o que te salva, o que nos salva, não é a placa da igreja, é a nossa vida com Cristo. Não devemos julgar os outros. A palavra de Deus que fala, né? Não devemos julgar os outros. Ontem eu estava lendo uma palavra muito importante no livro de 1 Coríntios. Romanos também tem. Não devemos julgar os outros. Todos são filhos, são de Deus. E à noite na igreja, na ministração, a palavra falou também a esse respeito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que crê nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, não, Deus não fez exceção de pessoas no mundo, todos que estão no mundo. A prostituta, o homossexual, o ladrão, o crente, o descrente, o católico, o idólatra, todos. Desde que nós nos arrependemos e praticamos a obra dele. Isso aí não foi falado, mas eu estou completando que não foi falado. Tem muita coisa que os pregadores não falam porque são covardes, tem medo de machucar, não é machucar, tem medo de perder membros da igreja, como pastores, obreiros, gananciosos, que não faz caso das almas, não faz caso do dízimo, da oferta, que a igreja precisa, mas não é, assim não vai. Tem que, você vai falando a verdade. Não adianta a igreja se manter, uma igreja luxuosa, ser pequena, com suas programações em dias, com seu dinheiro em dia, com seu tudo em dia, mas não está em dia com suas almas que estão se perdendo. Estamos aqui para a salvação de almas, para falar a verdade. Então eu costumo falar. Uma irmã, ela é católica, ela falou, ela falou, não vai falar evangélico, vai falar cristão evangélico. Cristão. Mas eu sou. Ela falou, então você não vai querer ser meu amigo, né? Eu falei, por quê? Ela falou, eu sou católico, católica, mas eu falei para ela, não. Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que ele é leve e suave. Jesus não fez exceção de mim, que era um pecador. Eu sou um pecador. O que vai me salvar não é a placa da minha igreja, mas é o que eu faço, a minha vida com o Senhor. É honrar a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor. Eu não julgo ninguém, eu estou aqui, não sou juiz, me colocou nessa terra como juiz. E nem a mim, nem a tu, nem a ninguém. Então, todos bem-vindos, seja que dominação por nós estamos aqui para falar do Deus que tudo pode. Ele que nos salvou, que nos deu a vida. Ele aceitou todos. Ele me aceitou. Eu era na época separado da minha esposa. Nós fomos separados há 14 anos. E eu levava uma vida não de prostituição. A minha outra companheira não morava com ela, mas uma vida de prostituição para mim. Palavra. Mas Deus veio para salvar isso. Deus veio para me tirar do homem, tirar ela também. Não, põe. Ela hoje é uma bênção. Nós somos amigas, ela é amiga da minha esposa. Porque minha esposa, ela entendeu que a culpa não foi dela, não foi culpa da minha filha, que eu tenho com ela. E nem do meu filho, que não é meu filho, mas eu considero como filho. A culpa foi de nós todos, ou seja, minha e da minha esposa.
Ela sabe porque onde ela errou, ela sabe onde eu errei. A palavra do Senhor, Jesus fala que Moisés deixou a carta de divórcio por causa da dureza do nosso coração. Nós só viemos conhecer o nosso erro quando ela se converteu ao Senhor, quando ela pegou sua vida a Jesus. Moisés não foi Deus, deixou a carta de divórcio por causa da dureza. O homem não aceitar o erro, o homem não ser submisso, o homem não saber perdoar, a dureza do coração. O homem errar e não saber aceitar o erro do outro. Assim foi com a minha vida, com a minha esposa. Mas até que ela chegou ao entendimento, eu cheguei também. Nós reconciliamos, estamos aí, 46 anos de casados. Não houve divórcio, houve separação de casa. Eu fiquei com filho e ela ficou só. Então, eu tenho que lembrar. Aí ela vai? É tempo de lembrar que o que ela fez, não esquece da coca não, né? O que ela fez, eu deixo de fazer o que eu pedi. Isso nós temos que jogar para trás. Talvez ela tenha isso no coração, que eu fiz, mas eu não tenho. Como ela fala, eu falo também, a culpa foi dos dois. A mãe da minha filha, o filho dela, não tem culpa nenhuma dos nossos erros. Como nosso filho também não tem. Então, Jesus me aceitou. Agora é necessário que eu me purifique dos meus erros. Que eu tenha uma nova vida com Cristo. Que agora eu sou nova criatura. Você é nova criatura. Quando você conhece Jesus como seu único suficiente Salvador, você batiza em água, você é nova criatura. O velho homem acabou. Então, eu amo a todos. Seja ele com a dominação. A palavra do Senhor, ontem eu estava meditando nela, onde o apóstolo Paulo fala que nós devemos, fala pelo Espírito, nos apartar daqueles que se dizem crentes, ou seja, cristão, e andam no caminho errado. Ele fala que nós não devemos apartar das pessoas do mundo, que andam no erro, que nós também andamos, é aqueles que não são idólatras, que são avarentos, nós devemos apartar deles, porque se nós nos apartarmos deles, era melhor nós sairmos do mundo. Ele fala para apartar daqueles que se dizem cristãos, escandaliza a obra de Deus. A palavra é bem certa, bem correta, é bem entendida. É o que o Espírito diz a nós. Então, amo a todos vocês, são bem-vindos, que a paz do Senhor venha reinar sobre nossa vida, que a graça de Deus venha sobre todos nós. Jesus me ama, eu também te amo, somos todos amados de Cristo. Hoje nós vamos ver a palavra de hoje, o capítulo de hoje é no livro do profeta Oséias, no capítulo 3. Esse capítulo 3 se inicia no capítulo 1. Diz assim: o casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel. Então aqui Deus manda através do profeta Oséias falar dos erros de Israel, assim como nós, né? O casamento simbólico, quando os casamentos simbólicos de Oséias, casa com prostituta, mulher de prostituição, porque mostrando que o povo de Israel se prostituiu contra o Senhor. Ele fala que nós nos prostituímos quando deixamos, nós prostituímos quando nós deixamos de adorar a Deus e adoramos outros deuses, estátuas, barro, madeira. Vamos orar e morrer começando da hora. Pai, obrigado por mais um vídeo, Pai. Obrigado por ser Deus Santo e não por nós pecadores. Perdoa meus pecados, nossas falhas, nossas negações, por all pensamento ignorante. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Oséias, no capítulo 3, que não seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, eu quero pedir perdão, comecei antes, falar do capítulo de hoje antes, da oração. Às vezes a gente não vigia. A cabeça fica atormentada com outras coisas, os meninos estão ali,
olho nos meninos, não vou falar nada, mas de olho neles para não errar. Então, o capítulo 3 de Osé começa lá no capítulo 1. O casamento simbólico de Osé, idolatria e corrupção de Israel, ameaça e promessa de perdão. Já falei um pouco. Agora eu vejo o capítulo 3, nós vamos ler. São 5 versículos, vamos ler todos, irmão. E o Senhor me disse: vai outra vez e ama a mulher amada de seu amigo e adultera, ou, perdão, isso aí é onde muitas vezes, onde um certo pastor uma vez errou, saiu nos jornais. O Senhor me disse: vai outra vez e ama a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Eu comprei para mim por 500 peças de prata um homem de cevada e meio homem de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, e sem estátua e sem época ou terapim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus. E Davi será o seu rei, e temerá o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então aqui quando Deus fala para Oséias tomar uma mulher amiga, mulher casada, mulher do amigo dele, mas que é adúltera. Nós sabemos que nós encontramos isso pelo mundo, né? Tem, nós sabemos disso. E casar com ela, comprar, tem um preço. Toda pessoa que se prostitui tem um preço. Homens e mulheres. Né? Aqui fala de mulher, mas o homem está no mesmo. Cada um homem também, ele vende seu corpo. Quando adultera, ele vende o direito seu de ficar calado. É comprado para fazer a vontade do homem. O homem se vende. Adultera documentos. Nós temos visto hoje. Adulterar não é só prostituir uma coisa, adulterar outra. Então aqui, essa mulher adúltera, ela estava adulterando a aliança que ela fez com o marido dela perante o Senhor. De ser um para o outro, na vida, na morte, aquilo que a gente faz lá no dia que a gente nos casa, né? Então ela quebrou, ela adulterou essa aliança. Homens também adulteram. Quando eu me separei, eu quebrei essa aliança, mas depois, pela misericórdia de Deus, ela foi renovada. Não que nós casamos de novo, mas no caso nós ficamos separados do corpo, de casa, mas não houve divórcio. Mas nós reconciliamos, fizemos aliança de novo na igreja. Então, adúltera, ela se vende. E ela, adúltera também, ela não recebe, ela dá presente. A diferença da prostituta. E Deus manda ele tomar a mulher amada, seu amigo, e adúltera, e comprar ela. Porque os filhos de Israel, eles adulteraram com o Senhor. Deus deixou uma lei e eles não cumpriram a lei. Deus mandou os profetas e eles não deram ouvidos aos profetas. Estão adulterando. Assim somos nós hoje. Nós escutamos um sermão na igreja, uma profecia, e adulteramos, não seguimos aquilo que está na palavra. Quantas pessoas hoje sobem no púlpito da igreja e adulteram? Deus está falando e ele só quer adulteração, irmão. Ele só quer falar de prosperidade, de bênção. Ele não quer falar de conserto, não quer falar de perdão. Estão adulterando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela não tem mudança. Lá no livro do próprio fala, ai daquele que tirar um jota ou um tio da palavra. Era melhor que não fosse nascido. Então, quando eu falo aqui o que não está na palavra, quando eu distorço a palavra do Senhor, eu estou adulterando assim, foi o povo de Israel.
Deus, através de Moisés, deixou um mandamento, uma lei. Não adulterará, honra teu pai e tua mãe, não roubar, não furtar, não matar, não dar falso testemunho, não usar o nome de Deus em vão. E tudo isso nós estamos adulterando nós hoje. Nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos salvos, estamos salvos pela misericórdia de Deus, que estamos debaixo da graça e perdão merecido. Então, o povo de Israel andou contrário ao mandamento do Senhor. Nós andamos, nós conhecemos a palavra, estamos aprendendo, andamos contrário, estamos adulterando a palavra do Senhor. Hoje nós vemos pastores casando com outras mulheres, largando as suas esposas. A palavra do Senhor diz que Deus fez uma só carne. Por que todo Deus não separa o homem? Estão adulterando a palavra do Senhor, estão adulterando o mandamento do Senhor. Eu conheço também pessoas que convivem juntos muitos anos mesmo, 40, 50 anos, já que vivem, não são casados, uma união estável, não são adultos. Se ele não traz, se ela não traz, se eles vivem em paz, têm filhos criados, educam os filhos, na presença do Senhor, não estão adulterando, estão com a união estável. A palavra do Senhor fala, se você, crente, casar com um homem descrente, ou você é mulher crente, homem crente casar com mulher descrente, não separe, mas ore. Quem sabe se a mulher, pelo seu porte, santifica o homem, os filhos, o homem pelo seu porte, pela obediência, ele santifica a esposa. Muitas vezes os dirigentes de igreja não interpretam essa palavra. Na igreja que eu congrego, teve esse caso uma certa feita. Aí veio o conselho, aquele conselho dos líderes, e eu fiquei calado, porque eu sou mais de escutar. Quando foi falado do que a irmã tinha que fazer, falei, está errado, a Bíblia não fala isso. Aí eu suava a boca, eu procurava ir na hora certa. Eu falei, a Bíblia, aí levei assim, o que a Bíblia fala, a Bíblia fala. Se mulher crente casar com homem descrente, o homem descrente casar com mulher descrente, não separe. Porque juntou Deus, não separe o homem. Então aqui Deus ajuntou o povo dele, ajuntou também da lei. A lei ele estava unindo o povo de Israel. Deus uniu o povo dele lá em Abraão, quando deu o selo da circuncisão. Todos aqueles que eram circuncidados eram chamados filhos de Deus. E aqueles que não eram circuncidados, eles eram ímpios, ou seja, não eram do povo de Deus. Assim somos nós. Quando eu reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos o selo da promessa feita a Abraão. Mas você que não reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, está adulterando a lei da circuncisão foi dada a Abraão. Você está adulterando quando você não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, não se entrega a Ele. Você está adulterando os 2 mandamentos que Jesus deixou, que Jesus simplificou, que Deus deixou. Amarás o teu Deus sobre toda coisa, com toda a tua força, teu entendimento, e o teu próximo a ti mesmo. Então, se você não ama as pessoas que estão ao seu lado, se você não quer andar com eles, você está andando contrário à palavra do Senhor. Você aceitou a graça, mas a graça não está fazendo parte da sua vida. Porque nós não devemos julgar ninguém, devemos nos unir através do sangue de Cristo. É isso que nos uniu. Nós devemos, irmãos, procurar entender o que Deus fala, não adulterar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não tem distorção. Eu não estou aqui, talvez eu não tenha muitas pessoas, eu não prego muito por causa disso. Eu não estou na igreja, eu não vou lá na igreja
para falar o que é da minha vontade. Ontem eu trouxe saudação, nem passei por TikTok e nem meu Instagram. Porque não eu me acovardei, talvez. A palavra de ontem estava lá no livro de Daniel, no capítulo 3, mas na hora. Eu creio que eu me acovardei. E fui falar no Salmo 91. Me pedi todo. Eu estou falando, nós somos errados, eu erro. Eu não sou santo. Depois eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Que a palavra que eu trago aqui hoje, se eu tivesse culto, Oséias capítulo 3, a minha saudação seria essa. Mas eu cheguei, iria ser, pois não tem culto. Amanhã, se eu tiver uma oportunidade de trazer uma saudação, vai ser Oséias capítulo 4. É o que eu vou trazer, vou gravar aqui para você. Vai ser o mesmo. E ontem eu me acovardei. Isso é errado, eu adulterei a palavra do Senhor. Eu fiz um propósito e eu comi com o Senhor, eu adulterei, eu errei. Mas é necessário a gente arrepender e pedir perdão. E não foi só essa vez, já uma par de vezes eu me envergonhei da saudação, ter tocado saudação. Eu não procuro, se for levar para mim, for me dar para me ministrar, fazer mensagem, eu não procuro. O que eu estou passando para você, para nós agora, é o que eu vou passar para a igreja que eu congrego. É assim muito tempo. Antes de eu ter esse canal, eu pegava ali no meu trabalho, 2 horas de almoço, eu ia ficar lendo a Bíblia. E a palavra era aquela que eu lia. Eu não saía procurando o que é que eu falo hoje. Toda a palavra do Senhor é para você falar. Ela está aqui para todos, para nós. Não tem que estar escolhendo. Às vezes a gente não entende, mas tem que falar do amor do Senhor. Então é aqui, Oséias casou com o filho de Deus, porque aí tiveram filho de prostituição. Como é filho de prostituição, Deus manda falar, vocês não são meu filho, é filho do pecado. Mas quando se arrepender, vocês serão chamados meu filho. Vocês me chamam de meu pai, e eu te chamarei de meu filho. Quando houver arrependimento, fizer uma aliança com Deus. O que mais o Espírito Santo fala no nosso coração? Não dá tempo, eu me perdi um pouco, falando do que não devia, então vamos lá para a oração. Senhor Deus, Pai, eu agradeço por mais um vídeo, agradeço pela vida dos teus filhos. Coloco na tua presença nossas necessidades, tanto espirituais como as materiais. Peço ao Senhor, Pai, que me perdoe meus pecados, as minhas falhas. Eu coloco, Pai, na tua mão, Pai, a nossa necessidade, todas as nossas necessidades de cura, de perdão, de portas abertas, de restauração de lar, de força que o Senhor pode nos dar, Pai. Causa na justiça está por resolver, tem uma causa na justiça, Pai. Foi reaberto, ou vai ser, eu não sei, o contrato está sendo revisado. Que seja feita a vontade do Senhor, Pai. Pai, entrego todos nós nas tuas mãos. A nossa necessidade, nosso problema, está nas tuas mãos. Porque o Senhor é o Deus que pode resolver todas as coisas. O Senhor faz a ferida, o Senhor cura. O Senhor dá a vida, o Senhor também tira. Abençoe teus filhos, abençoe nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço que a graça e a glória do Senhor venha ser sobre nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, compartilhe, o nome é José Joy, contando parte da minha história. Se o José com acento não der certo, tira o acento lá do E que vai dar. Fica só José sem acento. Contando parte da minha história. Se inscreva no YouTube, compartilhe, divulgue. Um abraço do Joy. Um bom final de semana. Um abraço.